E nós começamos o Liberdade de Opinião direto ao vivo do Rio de Janeiro. Tivemos que buscar o Sidney Rezende às pressas, porque ele não estava posicionado ali, me parece que estava dançando, ouvindo a Katy Perry em algum lugar. É isso, Sidney? Às vezes acontece, desta vez não. Senhoras e senhores, bom dia. Não vão na onda do Colombo, não. O Colombo é muito amigo, mas ele bota umas cascas de banana para ver como é que eu me saio, viu? Não entra nessa, não. Se mantenham aí na de vocês. Colombo, bom dia. Bom dia, Sidney. Vamos então aos nossos assuntos aqui. Nós seguimos falando da posse de Joe Biden, dos primeiros atos dele como presidente dos Estados Unidos. Já na assinatura dos primeiros decretos, ele indicou alguns caminhos do governo, que já tinha inclusive anunciado durante a campanha. Anunciou pelo menos 15 decretos, alguns muito importantes. Por exemplo, o que inclui novamente de volta os Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris e também à Organização Mundial da Saúde. Também determinou o uso obrigatório de máscaras em ambientes federais no país. Sidney, essas primeiras ações de Joe Biden indicam um novo caminho para os Estados Unidos? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Colombo, vamos falar do ponto de vista humano muito rapidamente, né? Que a gente tem uma audiência boa aí de gente experiente. Que bacana, né? 78 anos, né? Uma agenda lotada desde manhã, é missa, é posse, a tensão daquele espetáculo que cansa, né? É exaustivo, não resta dúvida. Depois ainda dá aquela corridinha, né? Que ele deu aquela corridinha para chegar na Casa Branca, chegou lá, sentou. Olha a pilha do lado esquerdo aí do vídeo, né? E do lado direito do presidente Joe Biden de documentos que ele teve que assinar. É algo parecido assim com as nossas medidas provisórias, né? Assinou e botou para andar. Seriam 17, mas assinou 15, as outras ele deve botar para andar hoje também. O interessante você tem razão, é um novo ciclo, porque ele retoma de alguma forma o caminho que tinha sido desenvolvido até o final do governo Obama. Qual seja, voltar para a OMS, voltar para o Acordo de Paris, priorizar novamente o meio ambiente e enfrentar a pandemia. Ontem nós falamos aqui, né? Para o ser humano andar duas pernas, né? Os bípedes, e as duas pernas dele seria a ajuda emergencial para ajudar um pouquinho a economia que está em frangalhos nos Estados Unidos por conta da pandemia. O número de mortes, 400 mil pessoas, é um número exaustivo, é um número altíssimo, e ele vai enfrentar isso, inclusive com uma ambiciosa ação, que é um programa de vacinação, sei lá, 1 milhão de pessoas por dia, e isso é interessante. E já determinou também, Colombo, que todo mundo use máscara, né, na máquina pública federal, pelo menos. Já é uma sinalização. Ele usou, a família usou, os assessores, seguranças, todo mundo estava usando ali no staff mais próximo do novo presidente, e vai reorientar. E mais tarde você deve me perguntar, Colombo, se não for agora, pode ser depois, o Brasil vai ter que se adaptar, viu? Vai ter que se adaptar a esse novo ritmo. É como se você tivesse um técnico, né? E você fica ali no chinelinho, sabe como é que é? Sentado com outro técnico e tal, fica ali com a sua rotina, conversando com o torcedor, nem sempre treinando, diz que tá com o tornozelo machucado. Daqui a pouco chega um novo técnico e bota todo mundo para andar, amigo. Pelo menos nesse início é um novo rumo de fato. Então, esse novo técnico que chegou, Sidney Rezende, já demonstrou as prioridades para este início de governo, como nós mostramos. Ontem nós lembrávamos que nos debates entre Biden e Trump que nós transmitimos aqui, em um deles pelo menos, Biden citou nominalmente o Brasil, né? O desmatamento da Amazônia, e ontem ele assinou a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que é um acordo que, grosso modo, tem como objetivo fazer com que as nações do mundo diminuam a emissão de gases e reduzam o ritmo do aquecimento global. O ex-presidente Trump havia retirado os Estados Unidos desse acordo. Ou seja, colocando os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris, ele confirma o que disse na campanha, que a política ambiental terá importância vital na futura administração. Isso deve nos preocupar, Sidney? Eu queria ver de uma outra forma, Colombo. Claro que isso nos preocupa, evidentemente. Preocupa o cidadão, preocupa todos nós e deveria preocupar o governo. Mas mais do que preocupar, vamos ver de uma outra forma. É possível o Brasil andar muito bem nessa relação, nessa matéria, com o presidente dos Estados Unidos e o novo governo democrata, se houver uma compreensão no Palácio do Planalto, se o presidente, né, ficar um pouco mais tranquilo e reorientar as suas políticas, porque nós já temos mecanismos internos
para se fazer uma política ambiental mais eficiente. Primeiro, temos uma legislação, ela já existe, ela está aí. Segundo, para preservar o meio ambiente, você pode também contar com os meios de fiscalização, controle, tanto os técnicos que fazem com que você já verifique desmatamentos ou mesmo incêndios. Nós temos no INPE um trabalho muito bem feito do ponto de vista técnico que poderia ser retomado para aplicação imediata na prática. Em que sentido? Fazer o IBAMA funcionar, não punir fiscal quando se verificar irregularidades, ser mais rigoroso com aqueles que não são nem madeireiros exatamente, são devastadores, vamos dizer assim, que derrubam a vegetação, inclusive de área ambiental protegida para vender, meramente focado no dinheiro. Se nós colocarmos a Polícia Federal também, a Polícia Rodoviária Federal, todos esses organismos que nós temos, o Brasil tem esses mecanismos e nós conseguimos durante um bom período dos anos recentes fazer com que o Brasil fosse muito respeitado nessa matéria, desde a legislação, comecei a minha fala, até o final na fiscalização nas estradas também, porque estas madeiras, elas são muitas vezes exportadas, as ilegais. Verificar a documentação, se ela é legítima e correta, verificar se há engajamento das autoridades locais, se os governadores estão fazendo dever de casa, tudo isso nós temos objetivamente condições de fazer. E basta o presidente Jair Bolsonaro entender que é este o caminho e não o outro que foi tomado pelo ministro do Meio Ambiente nos 2 últimos anos, que nós sabemos aqui uma série de ações muito questionáveis e que levaram o Brasil a essa condição de um certo isolamento internacional. A Europa não nos vê com bons olhos, não se vê também nos Estados Unidos. Ambientalistas que hoje atuam e têm influência em vários outros países do mundo e não só no continente americano e não só na Europa, também questionam o Brasil. Alguns produtos nossos já não estão entrando com facilidade lá fora. Eu citei os produtos naturais, né? Aquele açaí que os suecos gostam de consumir, aquele mel, né, que é bastante frequentado nas mesas dos cafés da manhã em alguns lares europeus, também já não está se comprando com a quantidade que se comprava, porque há questionamentos em relação à forma como nós cuidamos do meio ambiente. Dá para reverter. Mais do que preocupar é fazer o que tem que se fazer, né? Senão o Brasil vai pagar um preço mais caro mais adiante. Bom, o presidente Bolsonaro mandou ontem uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro falou em excelente futuro para a parceria entre Brasil e Estados Unidos em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente. Olha aí, Sidney. Vale lembrar que o presidente brasileiro já trocou críticas abertas com Biden naquele episódio da citação por Biden do Brasil, da devastação da Amazônia, num debate que nós transmitimos aqui na CNN em Trump e Joe Biden. Sidney, como é que você avalia o tom da carta do presidente Jair Bolsonaro? Do ponto de vista diplomático, é o gesto adequado neste momento para se aproximar do novo presidente dos Estados Unidos? Bom, é outro negócio, a gente tem que ser sensato, tem que ser justo, né? Pau que bate em Francisco, bate em Chico também, né? Se a gente reclamou, e com razão, que o presidente demorou muito, que nações muito importantes já tinham reconhecido a vitória de Joe Biden, que acabou se consumando, tanto é que ele assumiu a presidência ontem, que quase no apagar das luzes é que se mandou uma mensagem mais simpática para a posse do Biden, isso no primeiro momento, né? Que vale da eleição, do final da eleição até a antivéspera, vamos dizer assim, da posse, né? E teve aquela declaração também do presidente Bolsonaro questionável, dizer que a quantidade de fraudes que lá ocorreu comprometeria o resultado, né? Que ocorreram fraudes e elas ocorrem em muitos pleitos, irregularidades, fraudes eu não digo tanto, mas irregularidades elas ocorrem. Agora vamos falar do outro lado. Eu acho que o presidente e a diplomacia acertaram e ontem prontamente mandaram uma mensagem, tanto a carta como essa nas redes sociais. Do ponto de vista diplomático é algo positivo, mas vamos agora ao terceiro elemento disso aí. Não basta você só dizer ou escrever e não praticar. Se de fato a prática diplomática ela for desenvolvida para fase 2, 3 e 5, né? Aí nós vamos avançar. Ontem, em entrevista ao Prime Time, o colega Márcio Gomes conversou com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e ele disse que algumas das políticas, inclusive a de ordem ambiental, ela vai ser definida mais claramente um pouquinho mais adiante com Joe Kerry, que já foi até candidato à presidência numa outra ocasião, né? Numa outra eleição, assim se pronunciar. Então, nesse momento, foi um gesto positivo, importante. Os Estados Unidos é parceiro nosso, não temos que brigar com ninguém, temos que nos entender. É uma boa sinalização. Subprocuradores do Ministério Público Federal criticaram uma nota
do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que atribui ao Congresso o julgamento de eventuais ações ilícitas cometidas por autoridades, entre elas o presidente da República e ministros. Os subprocuradores pressionam Augusto Aras a ampliar investigações focadas sobre o que está acontecendo no Amazonas, na saúde do Amazonas, por acreditarem que há indícios de crime comum em relação a tudo o que está acontecendo no estado. Mortos por falta de leitos, falta de oxigênio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse à CNN que não vê com bons olhos esse movimento de Aras, que precisa ser visto como fiscal maior da lei. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a nota de Aras, em que ele diz, e ninguém sabe exatamente o que ele quis dizer, que o estado de calamidade pública pode ser a antessala para medidas constitucionais mais graves, que eventualmente poderiam até reduzir liberdades individuais de cidadãos para controlar um suposto distúrbio social, não é? Ninguém sabe exatamente o que ele quis dizer com isso. Então, eu queria que você falasse sobre a carta do procurador Aras e sobre essa reação de 6 subprocuradores e do ministro Marco Aurélio. Você sabe, Colombo, quando eu vejo reação ou de instituições ou de pessoas importantes das instituições, eu fico satisfeito, porque eu vejo que há um sentimento democrático, um sentimento de fazer de fato funcionar as instituições, que cada uma delas exerça o seu papel constitucional, que elas se façam grandes, presentes, as de Estado, então, mais ainda, que as de governo acerte. Então, não vejo nenhum problema os subprocuradores se rebelarem, vamos dizer assim, e se pronunciarem de maneira clara, nominalmente, de forma altiva, transparente, pública. Então, acho isso muito bom. De fato, a mensagem que se pretendeu dar no texto do procurador Aras, diz até que ele próprio que redigiu, é uma carta confusa, é uma mensagem confusa, até ameaçadora sim, e ela mexe e muito com duas coisas. A reação dos subprocuradores em relação a essa primeira que eu vou citar agora, é que a Procuradoria, ela tem que investigar, ela tem poderes para isso, ela é uma guardiã importante e fundamental nesse complexo jogo das instituições brasileiras, e na medida que o procurador Aras transfere para outros poderes ou diz que vai pegar, por exemplo, documentos, investigações, levantamentos e relatórios feitos pelo Ministério da Saúde, quando a própria Procuradoria poderia desenvolver isso com mais isenção, mais equidistância, com o olhar próprio que os procuradores pessoalmente têm condições e institucionalmente deveriam fazê-lo, isso causa um sentimento muito perigoso, porque dá uma impressão de proximidade além do que se deve com o Palácio do Planalto, por exemplo, com o Poder Executivo. Vou dar um exemplo, Colombo, desculpe me alongar aqui, para o senhor e a senhora também entenderem meu raciocínio. Lembra-se o caso da Anvisa? Quando houve aquele questionamento, o presidente da Anvisa é amigo do presidente da República, o presidente da República recebeu no gabinete o presidente da Anvisa. Naquele momento, não é que houvesse nada demais. Esse gesto, pura e simplesmente, dava uma sinalização de uma aproximação, eventualmente, que poderia ser perigosa entre dois líderes importantíssimos. Um chefe da nação, do Poder Executivo, e outro de uma empresa, que é a Anvisa, uma empresa que é de Estado e deve fazer o seu trabalho sem qualquer tipo de pressão externa. Ao final de tudo, a Anvisa fez um brilhante trabalho. Isento, correto, positivo, claro, transparente. Está aí, as 2 vacinas estão aí, a autorização emergencial foi feita, aqui e ali alguma crítica, mas enfim, a Anvisa fez seu papel. O que se espera da Procuradoria da República é essa. Então, aproximação pouco esquisita demais com um chefe de governo, dando a impressão que o presidente, os seus familiares, seus parentes têm uma amizade que parece estar misturando com aspecto de ordem institucional. Eu digo parece, porque o que os subprocuradores levantaram foi exatamente isso, essa suspeita. E a segunda é dar condições à Procuradoria de exercer a sua função. Então, eu destaco esses 2 pontos como muito, muito importantes, e se rechaçou, vindo também do Supremo, pelo ministro Marco Aurélio, o que se pretende fazer por parte da cabeça do procurador Aras, que é dar uma margem para amanhã, quem sabe ter um estado de defesa, se fechar tudo. É estranho isso, não é o caminho numa democracia para resolver problemas, inclusive, não só políticos, como administrativos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, foi escolhido
para decidir como será a votação para a presidência da Câmara dos Deputados, Sidney. Barroso será o relator de uma ação que foi apresentada pelo PDT para contestar a definição de uma votação presencial, agora na eleição do dia 1º de fevereiro. Na ação, o PDT pede a inclusão da possibilidade de voto remoto, um sistema que ofereça a possibilidade de voto presencial no plenário da Câmara ou à distância. Estão chamando de sistema híbrido. Segundo a ação, o PDT quer evitar aglomerações de deputados, de assessores, de eventuais interessados no resultado da eleição, gente que quer acompanhar o resultado da eleição, tudo isso em meio durante a pandemia do coronavírus. Sidney Rezende, dá para fazer votação presencial para a presidência da Câmara dos Deputados neste período de pandemia? Uma eleição remota é tão confiável quanto uma eleição presencial? A eleição remota ou presencial dá privilégio, preferência, favoritismo a alguém? Você sabe, eu tô rindo aqui, o assunto é sério, eu não devia estar rindo, né? Esse Colombo é meu amigão mesmo, porque ele me coloca numa condição quase de ministro supremo, né? Sidney, se você fosse ministro supremo, o que você votaria e tal? Bom, nós já tivemos os 3 exemplos. Não tínhamos pandemia, o voto era presencial. Para política é melhor, tá? É melhor. No ouvido, puxa para lá, puxa para cá, leva pro gabinete, bate um papo, conversa, pondera, chama um terceiro, um quarto, faz uma reunião, mini reunião, desce todo mundo junto, se contraria, vai lá no microfone. Essa é a presencial e é a política normal e deve ser mesmo. E a Casa do Legislativo, Senado e Câmara tem esse objetivo. Ponto 1. Já se fez também totalmente remota, né? Por conta da total impossibilidade de se higienizar, se receber no Congresso Nacional, em meio a uma baita pandemia, todo mundo. Tem pessoas ali idosas já, grupos de risco e tudo mais. E já se fez de forma híbrida também. Eu penso o seguinte, se uma boa parte dos senhores congressistas defendem que se faça presencialmente, todo mundo esteja lá. Se uma expressiva parte defende que não, eu vou fazer no meio aí não é lupa atinadora não, hein? Não é ficar em cima do muro não, mas apenas para se conciliar. Pode ser híbrida. Quem tiver idade muito avançada, quem não tiver condições físicas e tem medo desse risco, talvez deveria ficar em casa ou votar de maneira virtual em algum lugar. Dá para fazer. Vamos ver se o Supremo vai decidir dessa maneira. Eu, se fosse ministro, defenderia que fosse de maneira híbrida. Mas você daria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, viu, Sidney? Não tenho nenhum conhecimento profundo jurídico, não. Não, mas imagina o Sidney Rezende chegando, eu não digo nem do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista institucional. Você chegando com aquela capa preta, o Supremo Tribunal Federal, a gente noticiando aqui, olha só, o ministro Sidney Rezende já está no plenário do Supremo para proferir o seu voto. Colombo, a CNN e você me dão assim, esse espaço aqui, eu já fico como eu estou. Você imagina, né? Você imagina se me desse tanto espaço assim como você está imaginando, com capa e tudo, sendo ministro? Não, essa responsabilidade não quero não. Tá certo, então. Bom, Sidney, tem mais uma pergunta para você, não acabou ainda não, viu? Eu quero saber de você o seguinte, faltando pouco mais de uma semana para votação na Câmara dos Deputados, há um favorito? Há como dizer que Baleia Rossi ou Arthur Lira, um deles é favorito, ou o voto secreto é um pacotinho que nós só saberemos o que tem dentro depois do resultado divulgado? Colombo, a eleição americana, a pandemia, a vacinação tirou a gente um pouco desse noticiário mais próximo, tá pegando fogo nos bastidores e é sempre assim mesmo, tá? Em 2016 foi da mesma maneira. Quando vai chegando assim a data da definição, tanto para o Senado como para a Câmara, nesse caso deste ano agora, é mais para a Câmara, tá? A tensão nervosa dos senhores deputados, senhores parlamentares, né? É na Câmara dos Deputados. O Senado está um pouco mais tranquilo com a definição de um candidato um pouco mais avante. Nesse momento, o que está acontecendo? Os candidatos estão trabalhando nas praças. Eles estão indo nas bases. Ontem esteve, e anteontem esteve aqui no Rio de Janeiro, Arthur Lira. Logo depois do fim da tarde, ele foi para São Paulo. Hoje ele está aí em São Paulo, viu? E aqui no Rio, o que aconteceu? O governador de estado, Cláudio Castro, fez uma reunião, reuniu 23 deputados da bancada federal que se decidiram e não se importaram em hipotecar apoio a Arthur Lira, dizendo que vão votar em Arthur Lira, que é o candidato do presidente Bolsonaro, é candidato institucional também de alguns outros partidos conservadores. E ele, com esses 23, ele já ficou um dia a mais e ontem foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que é do PT,
dizendo que se fosse federal votaria no Arthur Lira também. Então, houve uma certa euforia e eu, conversando com alguns desses integrantes apoiadores de Lira, disseram-me que eles estão acreditando que vão ter mais de 100 votos de vantagem sobre o Baleia Rossi. Aí o que eu fiz? Entrei em contato com o outro lado, né? Aqui a gente gosta de ouvir todo mundo. Aí eu conversei com o deputado Rodrigo Maia, agora de manhã. Ele me disse assim, olha, Sidney, cada um pode dizer o que quiser, né? Se tem 100, se não tem e tal. Ele considerou uma certa normalidade da política, esse tipo de coisa. O importante é você fazer a análise correta. Disse Maia, eles mentem demais com relação aos números, mentem muito. E então, essa afirmação que ele até ao final disse para mim assim, olha, estão fazendo essas pressões e tal, no final de tudo vai dar como deu em 2016, que pressionaram também e nós vencemos. Então ele está otimista, ele acha que vai dar vitória Baleia Rossi e o turma do Lira diz que o Lira está na frente agora. Nesse preciso momento a luta é essa, você não tem como dizer muito quem é que está na frente. Aqui no Rio a visita do Lira foi proveitosa, foi uma visita que deu bons resultados para ele. Vamos continuar acompanhando passo a passo dessa disputa na Câmara e no Senado também, aqui na CNN, com a eleição marcada para o dia 1º de fevereiro. Sidney, bom programa na rádio e até amanhã no Liberdade de Opinião, hein? Amanhã, se nós tivermos tempo, eu tenho muita mensagem aqui do Japão, tem um casal do Japão que adora você, nos acompanha, tem também de Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, tem muita gente aqui. E tem um senhor que diz que quando ele era jovem, ele usou um lenço de papel também e se identificou comigo e diz que nós dois somos irmãos de fé. Falou muito bem de nós dois, que nós temos uma conexão espiritual. Muito bom, que assim seja por um longo tempo. Valeu, Sidney. Um abraço, tchau.